Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vale a pena investir na Auren? Auri 3 é o papo do vídeo de hoje, empresa que nos meus arcabouços aqui, não fiscais, mas de aquisição de informação, como ela fez um re-IPO, né? CESP Auren, Barsi está investindo, a Esquadra tem posição, tá? Eu não tenho muitas informações desses sites, né, que vocês já são clássicos aqui do YouTube, que a gente sempre se apoia para pegar a informação. Então, todo o site vai ser baseado no RI da companhia. Tá? Vou trazer para vocês algumas informações que eu acho pertinentes. Vai ter o gráfico no final, para a gente falar um pouco de futurologia. Tá? Riscos da Auren, pessoal. E terminamos com os preços-alvos. Esse é o objetivo do vídeo. Bom, pessoal, antes de começar a falar do vídeo, até posso sair daqui, nós tivemos uma notícia bem relevante, né, que o mercado não estava esperando. Tá, que foi esse ganho judicial aqui do acordo envolvendo a indenização da usina hidrelétrica Três Irmãs. Deixa eu ver aqui, se eu não vou falar bobagem. 333, vamos lá. Três irmãos, não irmãs. Tá, então, esse fato relevante, pessoal, trouxe aqui um caixa gigantesco para a companhia. Vai trazer um caixa gigantesco e não recorrente. Tá, então, agora tem ali a companhia uma composição mais interessante. Tá? Eu trago também para vocês melhor, né, um artigo aqui da Reuters. Comenta um pouquinho melhor. Vamos lá. CESP fecha indenização bilionária com a União e ações disparam. Isso foi divulgado dia 8 de dezembro, tá? Então a CESP, isso não é recente, né, pessoal? Tão recente assim, né? A CESP fechou um acordo judicial com a União, venceu aí um precatório, né, para receber uma indenização bilionária pela reversão de bens não amortizados ou não depreciados de sua usina Três Irmãos, fazendo as ações da controladora e da geradora, né, Auren Energia, dispararem, tá? Naquele momento, certo? O valor da indenização, de cerca de 1,7 bi de reais, será atualizado pela taxa Selic. Ótimo momento para ganhar um precatório, né? E amortizado a partir de outubro de 2023, de acordo com o sistema de amortização constante SAC, no prazo de 7 anos. Tá? Então, o governo vai ter esse pagamento aí, tá? O acordo, divulgado pelo governo e pela Auren, encerra uma disputa judicial de quase uma década, pessoal, após a CESP entrar na justiça contra a União. Tá? Então, precatório vencido aí. As ações da Auren Energia chegaram a disparar. Analistas do BTG, deixa eu rolar um pouquinho o artigo aqui. Tá? Analistas do BTG avaliaram um anúncio como muito positivo, né? Caixa para a companhia, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá? Também vemos o risco de o risco de ter o acordo revertido pelo próximo governo como extremamente baixo, acrescentaram, citando ser um acordo judicial com o governo federal, feito pela AGU, que será homologado por um tribunal federal e que inicialmente proposto pelo governo do PT. Tá? Então, né, o risco baixíssimo disso ser revertido. Vemos a empresa sendo negociada a uma atraente TIR real de 11,8%, tá? Ao mesmo tempo em que oferece a possibilidade de dividendos extraordinários devido a esse fiscal, né, esse precatório que ela vai receber. Não deixa de ser um fiscal positivo. Tá? E crescimento potencial retornos. O problema da Auren hoje, pessoal, é que ela está muito dependente de água. Tá? Tem projetos aí, tanto em construção como no pipeline de vento e sol, tá? Mas por enquanto ela é uma geradora muito hidrelétrica. Né? A geradora de energia aceitou receber os valores estabelecidos pela União e deve renunciar a todos os demais pedidos judiciais contidos na ação. Então, parece que conseguimos chegar num acordo. Os valores devidos pela reversão da usina serão pagos por meio de reserva global de reversão. Não faço a menor ideia do que seja isso. Um encargo do setor elétrico pago por geradores, transmissores e distribuidores. Então vai ter aqui um abono fiscal administrado pela CCEE. Tá? O fim da disputa representa mais um avanço do setor no sentido de extinguir judicializações do passado e nortear novas decisões, indicando ao investidor que o setor elétrico brasileiro é seguro para se investir, concordo, tá? E que tem respeito aos contratos. Também concordo e acho bem mais avançado do que o setor de saneamento, por exemplo. Tá? Então, esse foi o artigo, pessoal, que gerou ali na Auren um bom movimento. Tá? Um bom movimento aqui no dia 7 de dezembro, foi esse gap de alta nesse exato momento. Tá? E desde então, a empresa, não vamos dizer assim que engatou uma tendência, mas está negociando um pouquinho acima. Tá? O que eu vou trazer nos gráficos, justamente, será ali os alvos para cima. Tá? Bom, portfólio de ativos é muito importante, política de dividendos também, tudo isso a gente tem que ficar ligado. Depois do comunicado aqui, a gente vai para a política de dividendos, pessoal. Por quê?
Deve vir um dividendo extraordinário? Deve vir um dividendo extraordinário, muito provavelmente. Tá? Então não fiquem ali, vamos assim dizer, mimados. Tá? Qual que é a política hoje da companhia? 25%, aquele clássico do lucro líquido ajustado. Tá? Lembrando que o ajuste do lucro líquido, né, pessoal, tem algumas continhas ali, como você chega no lucro líquido ajustado. O que é o lucro líquido ajustado? Né? É aquele lucro que a companhia tira algumas cocitas por lei, tá? Que é o caso aqui da reserva legal, que é geralmente 5% do lucro reportado no devido trimestre. Tá? A parcela remanescente poderá ser destinada à formação de reserva de contingências, que também é uma continha que pode afetar, tá, esses 25%. Por isso que a gente sempre vê lá na política de dividendos lucro líquido ajustado e não lucro líquido do exercício. Tá? Porque o lucro líquido ajustado, na continha contábil lá, por lei tem a reserva legal, que é 5%, que tem que sair e deixar para uma reserva. E às vezes tem outras continhas ali, que até esse artigo deve trazer, né? É isso aí, tem outras continhas onde, ou regras, né, deduções, etc., que podem ou bombar o lucro líquido ou abater do lucro líquido do exercício. Tá? Por isso que às vezes a gente vê um payout acima de 100%, por exemplo, porque estava ali em reserva de lucros. Estava numa reserva, que aí conta para cima o lucro líquido ajustado. Já a parcela, a reserva legal, conta para baixo. Coisinhas contábeis, por isso que esse ajustado, pessoal, depende aí da composição de caixa da companhia, tá? E da política que ela tem ali naquele momento, aquele trimestre. Sempre importante ver as demonstrações financeiras para saber quanto que foi ali a reserva legal em relação do lucro do período, depois se teve mais algum tipo aqui de saldo remanescente, reserva de lucro, deduções e deduções, tá? Legal, pessoal. Então, 25% do lucro líquido que a gente ajustado que a gente tem que mirar, não é super agressiva, e eu até acho que não tende a ser super agressiva, pessoal, a não ser nesse dividendo extraordinário desse crédito, né? Que ela vai deixar de pagar aí impostos, etc. É porque ela tem muitos investimentos, né? Então, ativos em operação. Aqui está o primeiro risco dela, tá? A gente vê uma predominância, se não me engano, 80%, hídrica, tá? Hídrica. São as bacias que ela tem aqui, os ativos. Tá? Nem todos 100% dela, mas aí grande parte tem posição relevante. E depois os ventos do Piauí, os ventos do Araripe, tá? Essas sim são eólicas. Tá? E as concessões, pessoal? Essa hídrica aqui teve fim da concessão em 2022. Me perdoem se a Paraibuna acho que continua com ela, tá? Por isso que está aqui. Mas depois a gente vai ter só 2032. Tá? 2032 teremos aqui a Machadinho, tá? Para dar uma olhadinha. Legal. Os ativos em construção, no momento, Ventos do Piauí 2 e 3. Tá? Início de operação estimado foi em novembro de 2022. Temos que acompanhar as mensagens do administrador para ver em que pé está. Então, esse aqui está na construção, mas principalmente aqui, ó, no pipeline, essa palavra bonitona, que é onde a empresa quer investir. Qual é a fila de investimentos ali? CAPEX. Então, tá nítido aqui que ela quer ir para o sol também. Tá? Então, tem esse sol do Piauí, que é híbrido, talvez tenha também aqui a parte de ventos, né? Jaíba 5, solar. Hélios, bem interessante. Hélios, mas deveria ser de vento, né? No caso, solar. Corumbá, hídrica, mais uma hídrica aqui. Início das operações, temos a solar aqui, 2023. Tá? Depois 2024. Então, para 2023, nós vamos ter aqui um CAPEX intensivo. Tá? 2024 a 2026, mais ainda. Tá? Depois 2026, essa Corumbá. Beleza, pessoal? Então, não são anos que a empresa vai estar ali sem nada para investir e investindo. Não, vai ser ano que a empresa tende a crescer. Então, vamos lá, vamos olhar, né? Composição acionária, a Votorantim SA está lá. A Esquadra também, né? Isso eu me lembro. Acho que o Barsi também tem composição, ainda não está aqui. Acho que não é relevante o suficiente para estar no site. A dívida, pessoal, BNDES Futebol Clube. Então, temos aí TJLP, o que tira ela do indexador CDI, né? Que é uma maravilha, certo? Então, temos ali uma dívida mais tranquila. Tá? Prazo médio de 7 anos. Então, no curtíssimo prazo, 2024 é o ano mais ardente, mas o caixa, e agora com 1 bilhão aí tranquilo de crédito, pessoal, ela tá suave. Composição de caixa da companhia tá legal, o que pode pagar um dividendo extraordinário no curtíssimo prazo
e manter uma alavancagem tranquilo para esses 25% do lucro líquido ajustado continuarem a serem pagos para os acionistas. Tá? O total da dívida está em 5,8 bi hoje. Tá? O indexador principal TJLP. Depois, indexador principal IPCA. O pessoal estava errando aqui. Ó. IPCA. Então, olhando para a política monetária e ela não posicionada em CDI, tá ok. Tá? Então, acho que a dívida dela, me perdoem, pessoal, está aqui mais em IPCA. Então, a gente torce ali para um 0 a 0, né? Porque a companhia tem receita em IPCA, a dívida está em IPCA, está redeando ali. Tá? O TJLP maior que o CDI, ponto positivo. Tá? Porque o CDI pode abrir aí com risco fiscal, etc. E a empresa tomar na tarraqueta aqui, porque a inflação está estabilizada. Tá? Então, tem um pequeno impacto aqui, CDI versus juro real, né? Na dívida dela. BNDES e debênture estão 50-50 na sua composição de dívida. Quem que é o credor? Tá? São as debêntures, tá? E o BNDES. Certo, pessoal? Então, boa composição de caixa da companhia. Pipeline magro ainda. Uma companhia que agora, vamos dizer assim, privatizou, né? Então acho que o mercado vai esperar sempre mais. Por isso até que os preços não dispararam com a reorganização societária. Agora a gente espera, eu espero para cima, não para baixo. Qual o problema? Cenário atual, aí estamos falando de gráfico, estamos falando de expectativa de comportamento, não de fundamento, né, pessoal? Aqui é quanto você paga, não quanto você recebe. Acho que o valor está lá. Quanto você está pagando hoje? Você está pagando 15,30 por ação. Eu vejo que o IPO é o destino. Então ela deve 2023 bater aqui no IPO. Estou falando de 16,20, 16,40. Para mim está um pouco nítido isso. Agora o problema vai ser o quanto tempo nós teremos de juro real tão forte. Tá? Nós precisamos na utilidade pública do IPCA voltar a subir. Mas na economia real ninguém quer ver o IPCA voltar a subir porque ele não está na meta ainda. Mas vai subir a meta de 3,25 para 4. Não sei, não sabemos, pessoal. CMN no meio do ano. Tá? Mas o fato é, o período atual macro não é positivo para o setor. Juro real forte, ruim para a utilidade pública. Tá? Então, ficar aqui por mais tempo, pessoal, não é, entre aspas, errado. Tá? Porque não é o setor mais bacana ali para se olhar no momento atual. Financeiro é bem melhor, seguradoras é bem melhor, por exemplo. Que gosta de inflação caindo ou estável e juros altos. Tá? O setor financeiro se dá melhor nesse momento. Então aqui a gente vai ter que dar uma olhada, tá? Nesse principal movimento de alta, tomem cuidado, é o IPO. Tá? Aqui pode devolver toda a alta. Tá barata, pessoal? Acho que sim, né? O mercado lateralizou aqui e o cenário não é tão positivo e é super competitivo o setor de energia elétrica. Bom, quem não está achando que vamos para o norte, vamos para o sul, pessoal? Eu também tenho a parte aqui do sul, que é um movimento bem mais azedo. Não é meu cenário base, tá? Tanto que eu vou tirar esse cara daqui, porque já não é mais o meu cenário base. Então, deixa eu só devolver aqui. Agora sim. Não é aqui o cenário base. Se ela romper mínima histórica, eu refaço esse cenário, mas só não é o que eu tenho hoje. Certo, pessoal? O que eu tenho hoje, que ela vai devagarzinho aqui, os 15,20, 16,20, perdão, 16,40. E os alvos para cima, pessoal, são R$17,09, perdão, R$17,32 e R$17,83. São 3 alvos próximos. Então, a faixa dos 17. Aqui eu vejo como o complemento aí de uma companhia que vai ter uma boa composição de caixa extraordinária recente e, de repente, se ela anunciar esses tais dividendos extraordinários, o mercado vai pagar. Eu assim, tenho pouca dúvida que o mercado vai ficar feliz e vai mandar a bala empurrando esses preços para cima até a data corte, tá? E depois murcha de novo. Tá? Por quê? O pipeline de investimento está muito pequeno, pessoal, e ela está muito conectada com o setor hídrico. Hoje está ótimo, São Pedro está voando, tá? Mas a gente sabe como foi 2021, por exemplo. Então, quanto mais a gente olhar aqui no portfólio de ativo, tá? E ver aqui mais ativos em construção, sendo eólico ou solar, acho que é mais positivo para a companhia. Tá? Ela vai começando a perder um pouquinho dessa estrutura que hoje é 80-20, né? Água e vento. Tá? Se ela conseguir diversificar, eu acho que é o pulo do gato para a companhia, achar bons ativos para investir. Tá? Geração, eu gosto, pessoal, um bom setor. Tá? Por enquanto eu não trago o valuation e os fundamentos porque ela não tem nos históricos dos sites. Fico só com o gráfico. Qual que é o melhor momento de compra? 13,78, 13,53.
Preço justo, pessoal, R$15, 14,51. Essas duas aqui. Coisa boa, tá? 17, 17,32, 17,33. Tá? Então, esses são os alvos que eu tenho neste exato momento. 16,20, 16,40 começa e termina nos 17,9 até os 17,83. Para baixo, 13,78, 13,53. E não é meu salário base, mas está aqui também, 12,82. Tá? Preços consolidados, empresa, acho que é mais importante olhar porque ela está fazendo, porque ela pretende fazer. Então, próximo release, pessoal, tem que olhar quais são os planos de investimento futuro. Ainda mais agora que entrou um crédito extraordinário. Vamos supor que ela não paga dividendos, ela invista. Já coloque lá no pipeline um investimento. Surpreenda. Tá? Então a gente tem que ficar de olho. O próximo resultado deixa eu ver aqui, dia 16 de fevereiro, se eu não me engano. O próximo resultado, o mais importante não é o resultado em si, mas sim a mensagem da administração. O que eles vão fazer depois desse crédito ganho e se tem algum projeto de investimento um pouco mais diferentão para um futuro próximo. Grande abraço, pessoal. Links na descrição para vocês. Tchau, tchau.